dia, boa tarde, boa noite. Mais uma segunda-feira, estamos aí iniciando a semana, né? Primeiro dia útil, a semana iniciou ontem. Que Deus abençoe. Como é que tá vocês? Estou bem, graças a Deus. Vamos começar o vídeo assim. Hoje nós começamos o Evangelho, tem que ser um pouquinho mais rápido. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela noite de repouso, pelo alimento, pela família abençoada, Pai, não somente a família sangue, mas também a família social, Pai. São bênçãos que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. Pai, obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, para que nós tenhamos entristecido de três espíritos para nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, também no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 16. Seja para consolo, seja para edificação, seja para exaltação, seja feita a vontade de tornar nós. O que Deus Espírito tem a falar, nós queremos ouvir. Amém, amém, amém. Irmãos, às vezes eu troco as palavras, às vezes eu tenho dificuldade. O espasmo é muito forte. E as dores, às vezes, é tão grande que eu esqueço. Eu estou peço nas palavras. Para me ler, eu recitar a Bíblia aqui, para ficar dificultoso. Porque eu tenho que passar o pescoço. E tem hora que a voz some. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. Vamos começar? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa passagem do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, ali quando Pedro e João iam subindo a oração, a nona horário, né? E ali estava um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Estava ali mendigando. Todos passavam, dava uma moeda e ele estava ali pedindo. Quando ele viu Pedro e João, ele fitou os olhos nele e pensou, vem mais dinheiro. Ele estava ali pedindo migalhas. Mas chegou o apóstolo Pedro, junto com João, e Pedro, com a autoridade que Jesus deu, disse: Não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te digo, levante-se. E naquela hora ele foi curado. Se levantou sobre os pés, saiu pulando, saltitando, glorificando a Deus pelo tempo. Por essa atitude de Pedro, por essa obra que Deus fez através de Pedro, eles foram presos, açoitados, perseguidos. Nós sabemos que nós que estamos aqui para levar o Evangelho, temos perseguição. As igrejas do Senhor estão sendo açoitadas, estão sendo perseguidas, estão sendo até difamadas, as pessoas já foram cristãos. Mas a obra é de Deus. Não se preocupe com o falatório, com o que fala, com o que me diz. Se preocupe com o que Deus está fazendo. O que não for certo, o que está errado na igreja dele, nesse tempo, Deus vai tirar. Veja lá as cartas, as sete cartas da igreja da Ásia. O que não está certo, Deus vai tirar. O nome de Deus não pode ser escandalizado. É necessário que venha ficando mais ai daquele que venha ficando. Disse o próprio Jesus. Então aqui, a fé de Pedro, a fé de João, aquele mendigo estava ali esperando há quantos anos? Há 40 anos, né? Esperando migalha, moedinha, chegar em casa, se alegrar e se alimentar. Mas Deus, através de Pedro, trouxe vida, trouxe fartura, trouxe abundância. Agora ele podia trabalhar, podia sustentar. Se ele tivesse família, podia sustentar a família. É assim que Deus age. Deus sabe o coração das pessoas, sabe que ele não estava ali sendo humilhado, mas ele resolveu passar pela humilhação, mas ele não podia ficar, padecer fome.
e a família dele. Deus, conhecendo o sacrifício e a luta dele e da família dele, Deus entrou com providência, deu a ele, devolver a ele os passos. Assim Deus quer fazer na minha vida e na tua. Quer que nós tenhamos força, buscamos a Ele, para que Ele conserte aquilo que está errado, restaure família, abre portas. Deus, Ele é poderoso na nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Vamos agora para o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus. No versículo 1 até o 12, diz assim: o fermento dos fariseus. Aqui Jesus está falando da doutrina, não é o fermento do pão. A doutrina dos fariseus, o ensinamento dos fariseus. E essa mensagem é para nós hoje. Temos que nos acautelar com a doutrina dos fariseus, dos falsos doutores, falsos médicos, falsos pastores. Muitas vezes a palavra é uma palavra que nos enche, palavra de prosperidade, está tudo bem, está tudo certo, pode estar tudo certo assim. Isso é no tempo antigo, isso é o que está usando as igrejas hoje, assim, é o fermento, fermentando o egoísmo das pessoas, fermentando o pecado dentro das pessoas, não estão mais libertando as pessoas nas igrejas. São pouquíssimas igrejas. Se a gente tivesse tempo de contar as igrejas que estão libertando as pessoas através da palavra, são pouquíssimas. Deus não está satisfeito com isso. Ele não está satisfeito com os fariseus, com os falsos ensinadores, falsos pastores. E ele está falando dessa mensagem de hoje. Cuidado com o fermento, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado para você não cair, cuidado para você não entrar pela porta larga pensando que está indo pela estreita. Jesus está nos alertando desse fermento que tem hoje nas igrejas, onde o mundo entra na igreja, ou seja, as coisas do mundo. O pecado do mundo é bem recebido na igreja, mas é bem recebido não para se libertar, mas para ficar como está. Estão enganando a pessoa quando muitos pastores falam, Jesus diz, vinde a mim como está. Mas ele não falou, permaneça no seu pecado. Vinde como está, mas aqui eu vou te limpar. E ele quer usar as igrejas para limpar as imundícias do mundo, as escórias da nossa alma. Ele quer nos libertar. Cuidado com os fariseus, cuidado com as falsas igrejas, cuidado com portas largas. Não sou eu que falo, mas não é a Bíblia. Não conheço a igreja, conheço bem poucas igrejas. Poucas eu visitei. Eu visitava mais igrejas. Quando me convida para pregar, eu vou. Muito difícil também, porque minha palavra é pesada, muitos falam. Mas a igreja que eu conheço mesmo é a Igreja Amor de Deus. Ministério de Salvação em Cristo, congreguei muitos anos. Pastor abençoado, irmãos abençoados. A igreja evangélica, o setor Buriti Serena, presidente pastor Cláudio Silva, me passou o nome da igreja. Ela está hoje na direção do bispo Dr. Exílio. Igreja abençoada, irmãos abençoados. Por último, eu congreguei na igreja evangélica Salvação Sem Cristo. Como é o nome da igreja lá? Do padre? O nome da igreja do padre? Essa também é Unidos em Cristo. Me passou o nome. Então foi as 3 igrejas que eu congreguei. Amor de Deus, evangélica, eu esqueci o nome também do pastor, hoje está na direção do Bispo Exílio, na cidade de Aparecida de Goiânia, eu creio que é no centro. Para mim ficou longe. Ela ficou fechada por um tempo, depois abriu através do Dr. Exílio, bispo. A igreja Unida em Cristo, pastor Fábio Alves, são bênçãos.
E hoje eu estou na igreja pentecostal da restauração. A benção também. Igreja de libertação. Onde a gente sente que ali a dirigente da igreja, ela tem compromisso com salvação, com libertação. O que nós mais precisamos hoje, meu irmão, é libertação. Não é cheio, não é nos encher de profecias onde fala só de carro novo, fazenda, apartamento, casas grandes. Não é isso. Nós estamos em busca de libertação, da salvação da nossa alma. São igrejas que têm essa responsabilidade, que têm esse compromisso. E eu estou vendo o esforço dessa pastora Marlene Caetano, que ela tem para libertar a vida. Palavra abençoada, a filha dela ontem ministrou uma palavra diretamente do trono, a bênção também para ministrar. Então, eu não elogio a igreja quando eu estou nela. Quando eu saio, eu vejo os defeitos que tem, mas esse eu guardo para mim. É para mim olhar na outra, ver a mim não permanecer, não ficar no erro. Vejo os acertos. Nós sabemos que Jesus Cristo disse que Ele está, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, santo nome, ali Ele está. Mas vai chegar um momento em que Cristo, durante o culto, que Cristo afasta. Quando começa as palavras de criticar outras igrejas, criticar outros irmãos. Quando começa o eu levantar na vida dos obreiros, Cristo afasta daquele momento. Quando entra as coisas do mundo, ele fica ali no canto, por causa daqueles que estão sendo enganados ali, estão cegos. Mas ele virá tirar as camas dos nossos olhos. Ele tirou da minha. Diz assim, chegando os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse, quando é chegado a tarde, dizei, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sol. Hipócrita, saber discernir a face do céu e não conhecer os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal que será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se dali. Passando seus discípulos para o outro lado, tinha-lhes esquecido de fornecer de pão. E Jesus disse, adverti e acautelava do fermento dos fariseus, saduceus. Ele razoava entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que razoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não ter fornecido de pão? Não compreendeste, não compreendeste a multiplicação dos pães. Os discípulos ficaram espantados porque pensou que era pão, o alimento, não era o pão da vida. É a palavra, é os ensinamentos dos fariseus, que não era coerente, não condizia com a vontade de Deus. Aqui os fariseus, os saduceus pedem um sinal em Jesus Cristo. Ele mencionou o profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois saiu Deus tirou ele para ele libertar a cidade de Nínive. Assim foi Cristo. Ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra e saiu, venceu a morte para nos libertar. Ele venceu a morte por mim e por você. Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com o fermento de muitas igrejas. Versículo 13 ao 23. A confissão de Pedro. Nós sabemos a história de Pedro, ele andou com Jesus, fez milagres. Mas ele chegou um tempo que ele teve medo quando Jesus foi crucificado, estava sendo julgado. Ele teve medo, porque ali o mestre já não estava mais em liberdade.
já não estava mais andando com eles. Ele sentiu medo, ele negou a Jesus, mas se tornou, após Jesus Cristo reconciliar com o Senhor, se tornou um grande missionário. Agora a confissão de Pedro. É necessário, todas as pessoas que perguntam a razão da nossa fé, nós anunciarmos Jesus para eles, a volta de Jesus, anunciarmos que ele morreu, dá a entender, pela fé que você tem, pelo que você aprendeu na Bíblia, é como se você tivesse visto, andado com ele. Você dá testemunho de tudo que Jesus fez na tua vida. Eu tenho testemunho. Minha família tem testemunho de Cristo. Então, irmão, é necessário a gente dar testemunho. Quando você dá um testemunho do que Deus fez na tua vida, você está dando testemunho que você crê nas Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem e habitou no meio de nós. Foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Então Pedro confessa Jesus, nos ensinando a palavra que é necessário a gente cada dia confessar Jesus, ensinar o caminho da verdade, mostrar às pessoas, através da Sagrada Escritura, o caminho estreito, o caminho que machuca, arranha, tem pedrada, tem pé de tropeço, tem sete, tem dado para, mas que lá no final é como o povo de Israel no deserto, né? 40 anos mais chegou e assentou na terra prometida. Vamos ver aqui. E Jesus respondendo disse, não, espera aí, versículo 3. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho de Deus? Os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns que João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 17 é uma promessa para aqueles que confessam Cristo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo 17, 18, é Jesus abençoando a Pedro e fazendo uma promessa para ele, que ele é Pedro. Pedro significa pedra, né? Pedra, pedra. Ele fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sob o nome de Pedro, Jesus ia abençoar. Nas mãos de Pedro entregar a chave da igreja. Muitos dizem que Pedro foi considerado papa. Não tem, não foi isso não. Pedro fala lá na carta dele que ele é bispo. Então Jesus Cristo deu a responsabilidade a Pedro, quando Jesus Cristo apareceu ali no Evangelho de João, capítulo 21, para reconciliar Pedro. Perguntou para ele, Pedro, você me ama? Ele disse, amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta meu cordeiro, apacenta minha ovelha. Ali Jesus estava entregando a responsabilidade de Pedro, aqueles apóstolos, e as pessoas que iriam se converter. A Pedro aposentar, tomar conta. Quando a chave que Jesus entregou a Pedro, está lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo, se eu não me engano, é 22. Eu não tenho muito certeza, mas está lá escrito. Aonde Jesus entregou a chave da igreja, a responsabilidade da igreja a Pedro, o apóstolo. Não quer dizer que ele era melhor do que os outros, mas ele estava a responsabilidade de estar cuidando das ovelhas de Cristo. Assim como eu, você tem a responsabilidade na igreja que nós congregamos de cuidar, apacentar as pessoas que entram ali.
No versículo 24, peraí, irmãos, é pequeno. Eu me enrolei aqui, peraí. Tenha calma que a mão lá não segura. Os discípulos devem levar a sua cruz. Nós temos uma cruz a carregar. Ela não é pesada. Deus não coloca jugo pesado nas nossas costas. É só o que nós temos que carregar. A nossa cruz é a nossa luta. É aquilo que nós temos que passar nessa terra. Essa é a nossa cruz. Talvez pelas dificuldades do dia a dia, pelas lutas, pela perseguição, mas não devemos abandonar a nossa cruz. A crença em Jesus Cristo, que Ele está no controle de tudo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque dará ao homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha ver o Filho do Homem no seu reino. Aqueles que estavam ali com Jesus. Alguns não iam morrer antes de ver o Filho de Deus voltando na glória. Promessa para eles, promessa que eles viriam Jesus Cristo voltando. Foi a primeira volta de Jesus Cristo após ressuscitar. Então todos viram Jesus Cristo, que já veio uma vez, se nós vamos entender bem, veio pela segunda vez, que a primeira vez ele veio como homem, 100% homem, 100% espírito. Andou nessa terra junto com seus discípulos, fez milagre. Segunda vez ele apareceu, ficou 40 dias e apareceu até mesmo aqueles que transpassaram. Então vamos ver outro evangelho. Soldados romanos foram transpassados, mas ele virá de novo, nas nuvens agora. Ele não vai pisar na terra. Essa é a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado por mais um dia. O Senhor nos concedeu de estar de pé. Amém. Irmãos, eu estou no intuito até o dia 31, talvez mais, só agradecer. Se você que está orando comigo tem alguma coisa a pedir, possa pedir. Eu que vou agradecer. Mas agradecendo também nós recebemos vitória, porque reconhecemos o poderio de Deus. Jesus te ama, eu também te amo, ele virá novamente. Para cada um de nós, ninguém sabe o dia nem a hora. Talvez ele volte para um de nós qualquer hora dessa. Talvez seja daqui mais tempo, talvez. Nós não sabemos só ele. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Espírito. Um abraço, irmão.